Como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar nesse lugar. Nós compreendemos quando disse Davi, né? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Bom estar nesse lugar. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos que o Senhor não perde a oportunidade de falar conosco, sempre. Cada vez que o Senhor tem a oportunidade de congregar a sua igreja, de agregar a sua igreja, de trazer as ovelhas e estar no aprisco, Ele admoesta, Ele ensina, Ele corrige, Ele mostra o caminho, Ele ilumina, né? Vê se há em nós algum carrapicho e vai tirando, né? Vai limpando. Oh glória! Jesus é assim, olha para você, olha para mim ainda pecador e nos ama e cuida de nós, zela de nós, amém? E hoje não é diferente, hoje é um dia em que Ele nos deu para estarmos juntos diante do altar e expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor pelos seus feitos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Por isso estamos felizes, alegres no Senhor. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade diante de tudo que já foi feito, tudo que já foi ministrado aqui, né? Se você está no Espírito, você tem sentido a presença do Senhor nesse lugar. Como é bom estar aqui, como é bom saber que o Senhor está no nosso meio, como é bom saber que o Senhor fala conosco, aleluia. Quero convidar você a ficar de pé. O Senhor tem falado comigo e quão bom é que os irmãos vivam em união. E eu quero fazer uma oração junto com você. Quero unir a minha oração com a tua, porque o Senhor tem movido os nossos corações, o Senhor tem falado conosco e tem colocado disposição em nós. E eu quero orar por aqueles que estão engajados na obra. Quero orar por aqueles que têm se dedicado à obra, né, em todas as áreas, né? Tantos de nós estão aí engajados, fazendo o seu melhor, contribuindo, sendo fiel, né? Compartilhando na casa do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que você ore nesse sentido, que as bênçãos do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, cada um daquele que tem entregado a sua vida, como cantamos, né? Tudo que sou, tudo que tenho é do Senhor, pertence ao Senhor, né? Aquele que já entendeu isso e tem vivido assim, que o Senhor o permita ver seus sinais, ver seus prodígios, ver o seu operar, que o Senhor derrame abundantemente porção do seu Espírito sobre cada um de nós, amém? Que essa disposição cresça, aumente, contagie, multiplique, amém? Feche os seus olhos, o Senhor está no meio de nós. Ó Pai, quão bom é estar aqui junto com meus irmãos diante do teu altar. Eu quero em especial agradecer por aquele que o Senhor tem falado, tem tocado e tem levantado cada ministério, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, ó Pai, que tem se consagrado e entregue ao Senhor a tudo que tem e tudo que é. Pai querido, em nome de Jesus, segundo as tuas promessas, que se estabeleçam sobre cada um deles, ó Pai, dando a eles alegria da tua presença, alegria de caminhar contigo, alegria de te ouvir, alegria, Senhor, de sentir a tua presença. Ah, Senhor, quão bom é poder estar diante do teu altar, quão bom é poder estar congregado, Senhor, ó Pai, nesta fé, Senhor, nesse espírito, na tua presença. Obrigado, Senhor. Manifesta-te, ó Deus, no meio de nós. Manifesta-te, Senhor, manifesta-te. Fala conosco sempre, dai-nos a alegria de poder te ouvir. Ajusta, Senhor, a nossa bússola, Pai. Ilumina o nosso caminho. Queremos estar alinhados com o Senhor. Ó Pai, por isso pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, que as janelas do céu se abram sobre cada um deles, ó Pai, e multiplique, Senhor, ó Pai, as suas forças, multiplique, Senhor, a sua disposição, a sua alegria em poder te servir.
em poder caminhar ao seu lado. Bendito seja o Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, alegria, ó Pai, em cada coração. Em nome de Jesus eu oro, agradecido que sou, ó Pai, a Ti. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém? Bendito seja o Senhor. Dá uma olhadinha aí para o lado aí, né? Levanta as mãos sobre o teu irmão aí, ó. Paz seja contigo, irmão, né? Que a bênção do Senhor te alcance. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Quão bom é poder trabalhar para o Senhor. Aleluia. Como eu disse, o Senhor tem falado conosco sempre. O Senhor tem aproveitado cada oportunidade para trabalhar no nosso coração. O Senhor tem olhado em mim, olhado em você, olhado na igreja e percebido alguma coisa que pode ficar melhor, que pode ficar melhor ainda do que já está. Amém? E nisso o Senhor vem trazer ao nosso coração de que depende de nós querermos, depende de nós cedermos, depende de nós nos arrependermos e nos convertermos e nos alinharmos com a sua vontade, com os seus planos, com os seus sonhos, que são melhores do que os nossos. Amém? Cabe a nós então estar sempre prontos para ouvir. Cabe a nós estar sempre prontos, e eu queria aproveitar a sua presença, a sua companhia, para que te lembrar de que o Senhor tem falado conosco sempre. E tantas vezes, não só conosco, mas a sua palavra tem sido enviada. A sua palavra tem prosperado naquilo pela qual é o propósito do Senhor, alcançar os corações. Mas uma coisa que nós vemos e que traz em comum, e até mesmo dentro da igreja, é que em determinadas situações nós ouvimos muitas desculpas. Desculpa para isso, desculpa para aquilo, desculpa para aquilo outro. E é sobre este tema é que eu quero compartilhar com você. Quais são as nossas desculpas? E quando eu falo desculpa, eu falo desculpa para poder justificar alguma coisa. Eu lanço uma desculpa para justificar algo que penso eu poder ser justificado. Quais são as desculpas que eu tenho elaborado? Quais são aquelas desculpas que eu tenho firmado em mim mesmo? A palavra do Senhor tem alcançado a sua igreja, amém? Amém? Mas as boas novas têm alcançado o ímpio também. As boas novas têm sido anunciadas. Nós somos a carta viva do Senhor. Através de mim, através de você, através de olhar para nós, veem o Senhor, ouvem o Senhor, testemunham o Senhor, seus feitos, seus sinais, seus prodígios. A igreja tem sido um canal de bênçãos, tanto para aqueles que estão nela, quanto para aqueles que estão fora dela. A palavra tem sido anunciada, e não só dentro da igreja, mas lá fora. A gente tem ouvido muitas desculpas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero iniciar trazendo para você um texto muito conhecido, talvez você saiba até ele de cor. Pelo profeta Isaías, capítulo 55. Eu gostaria de compartilhar contigo. O Senhor faz um convite para nós e traz para nós uma verdade, e que precisa estar ardendo no meu coração, e precisa alcançar os corações. Por isso a palavra tem sido anunciada. Por isso você é a própria palavra. Você é a luz que ilumina. Você é o sal que dá sabor. Diz isso para o seu irmão: você é luz, irmão. Você é sal, irmão. Amém? Isaías 55, versículo 1. Eu quero fazer uma leitura rápida do 1 ao 7 com você. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, porque é uma mensagem, é um convite para mim, é um convite para você, é um convite para aquele que ainda não o conhece.
Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Que convite, que proposta, que anúncio de verdade. Em cima de um convite, de um anúncio desse, nós vamos ouvir, irmãos, tantas desculpas para justificar o não querer, para justificar se ausentar dessa proposta, para justificar virar as costas para ela. Isso fora, mas muitas vezes também dentro da igreja. Quais são as minhas desculpas? Quais são as desculpas que eu tenho elaborado para justificar não me alinhar com esta proposta? Eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos. Essa palavra é tão gloriosa, Senhor, e tão ímpar para nós nesta noite especial. O Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor nos tem dado a oportunidade de ouvir, para que, compreendendo, Senhor, tomemos posicionamento, para que tomemos, ó Pai, atitude para mudar, para se alinhar e receber do Senhor toda sorte de bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a detectar e enfrentar, ó Pai, quais são as desculpas que temos justificado, não nos alinharmos ao Senhor, à Tua vontade, ao Teu reino. Nos ajuda a identificar e a lançar mão fora, e a lançar para longe de nós, a fim de que o Senhor olhe para nós e se alegre em nós, a fim de que possamos ouvir dos Teus lábios: Filho amado, filha amada em quem me comprazo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor para sempre. Amém? Quando a palavra é lançada, quando o Senhor fala ao nosso coração, quer seja na igreja ou fora dela, muitas desculpas nós temos ouvido. E eu acredito que muitas delas você também pode identificar, né? Você já ouviu a desculpa de que hoje não, ainda não, amanhã quem sabe, outro dia. Jesus vem, fala o coração, a palavra constrange, mas agora não, hoje não, ainda sou moço, ainda dá tempo, né? Quantas desculpas nós temos ouvido. Muitas vezes o Senhor fala comigo, eu falo com você, eu falo: Senhor, hoje não, amanhã, né? Como se eu e como se você, nós tivéssemos controle do amanhã, do daqui a pouco. Você já ouviu essa desculpa de alguém? Você já deu essa desculpa para você mesmo? Amanhã? Hoje não, Senhor. A gente vai identificando tantas coisas e vai vendo que é muito mais comum e muito mais presente
do que nós podemos imaginar. Talvez você tenha ouvido: para mim não tem mais jeito não, para mim já é tarde, estou condenado, né? Para mim, Deus nem olha mais para mim, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você possa até mesmo ter já justificado em você mesmo, de que talvez seja tarde para você. Talvez você já tenha esquecido algumas promessas que Ele te fez. Diz: já é tarde, né? Já não dá mais. Talvez, né? Quem sabe Abraão tenha pensado assim também, dizer: Senhor, não dá mais, né? Sara, 90 anos, Senhor, não dá mais não. Você percebe que essas desculpas muitas vezes elas se apresentam na minha, na tua, na nossa vida, e faz com que a gente perca o convite que o Senhor nos fez. Vinde a mim e comprai sem dinheiro o vinho e leite. O Senhor quer te abençoar, irmão. O Senhor quer nos abençoar, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Sem desculpa, irmão. Sem desculpa. O tempo é hoje, o tempo é agora. E dá tempo sim para você viver essas bênçãos. Dá tempo para nós vivermos essas bênçãos. Vinde a mim, ouve-me, comprai e comei. Esta é a proposta. Talvez você possa ter ouvido: mas eu já fui tão fervoroso, eu já tentei, mas não tem jeito. Eu já tive lá, né? Eu já fui na igreja um dia. Um dia eu já aceitei Jesus na minha vida, mas não falhei, não deu certo. Eu já ouvi as boas novas. Talvez até mesmo você, meu irmão, ainda arrasta essa ideia de que talvez você não se aprofunde na fé e não mergulhe na presença do Senhor, porque talvez você olhe pelas falhas que você já teve, pelas quedas que você já sofreu. Quantas são as desculpas que nós temos abraçado para não vivermos as promessas gloriosas que o Senhor tem para nós. Vinde a mim, comprai e comei vinho e leite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o. Deixe as desculpas de lado. Não tente justificar o injustificável. Não há razão, não há motivo. Jesus é fiel. Não, mas as coisas de Deus são difíceis, né? Viver na presença de Deus é difícil, irmão. Quem pode, né, viver? Nós já ouvimos, até os discípulos falaram isso: Senhor, que palavra dura é essa? A quem pode salvar-se então? O que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Aleluia. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele olha para você e te vê nu. Nu. Ele te vê por dentro e por fora. Nós é que arrumamos desculpas e tentamos nos vestir, tentamos nos mascarar para justificar, para resistir os convites que Ele nos faz. As promessas muitas vezes são tão maravilhosas, mas nos parecem tão difíceis que nós damos por
misteriosos os caminhos do Senhor, difíceis para alcançar. Saiba que o Senhor é o Deus do impossível na tua vida. Sabe que o Senhor é aquele que pode. O primeiro milagre do Senhor foi isso, mostrar para mim que Ele pode transformar a minha e a tua vida, da água para o vinho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Pergunta para o seu irmão se você sabe disso. Você sabe disso, irmão? Confia no Senhor, entrega a sua vida a Ele e tudo Ele fará. Amém? Oh, glória. Você já ouviu assim, não, mas Salvador? Me salvar de quê? Eu não preciso de Salvador, não. Há quantos vivendo, irmãos, dentro e fora da igreja, achando que já são salvos, achando que não precisam de Salvador, já se estabeleceram como Salvador de si mesmos. Tamanha é a prepotência. O apóstolo Paulo diz assim, Senhor, não que eu seja justificado, não que eu já me digo que sou justificado, mas pela fé, irmão. Pela fé, irmã, nós vamos crescendo. E quantas vezes nós temos ouvido que muita gente acha que não precisa de ser salvo de nada. E nos esquecemos que todo o joelho se dobrará e toda língua o confessará. Ele é aquele que separa o joio do trigo, o bode das ovelhas. Ele é aquele que tem a pá na mão para limpar a sua eira. Desculpas, eu não preciso ser salvo. Não vem a sua ruína. Não veem que o caminho que estão trilhando é caminho de morte. E que precisam do Senhor. Mas vivem nessa desculpa. Eu não preciso. Eu sempre conto uma história de que ao entrar num navio para uma longa viagem, é oferecido a um homem que ganhou esta viagem. E ele entra no navio e olha a grandeza do navio, e olha a beleza do navio, e olha a multidão que está no navio, e olha tantas coisas maravilhosas que tem no navio, e ele vai subindo as escadas, vai contemplando tudo aquilo, e ele vê que em algum determinado momento passa um dizendo: tá, um colete salva-vida. Mas muitos, pelo calor e por aquela intensidade de tantas coisas ali, desprezam. Não, está tudo bem, está tudo certo. Olham para o navio maravilhoso. Esse navio aqui, como disse o Titanic, né? Nem o Senhor afunda. Não é isso? E entram naquele navio e começam a desfrutar das suas festas, das suas piscinas, da sua boa comida, do seu lazer, dos seus prazeres. E de vez em quando topam com ele. Vai um coletezinho aí? Salva a vida? Não, agora não. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas em um determinado momento, ele sobe no convés, debruça no parapeito e olha para baixo, para o mar. Aquele navio cortando as ondas, aquela imensidão de água. Que coisa linda! Mas ele, a descer os olhos, ele consegue olhar e perceber um buraco, um rombo tremendo no casco. E a água entrando, e a água entrando, e a água entrando. Aquele navio gigante, belo, lindo, e a água entrando. E aí ele começa a olhar do lado: cadê o homem do colete? Cadê o homem do colete? O homem no colete não estava mais disponível. Aquele navio é a nossa jornada, é a nossa vida. O convite para vivê-la. Eu recebi, você recebeu. Cada um de nós recebemos esse convite. E nos é oferecido Jesus, o Salvador. E muitos dizem: salvar de quê? Está tudo bem, está tudo certo. A vida está linda, maravilhosa, nos meus prazeres, nos meus deleites.
mas a água está entrando. O final é trágico se você estiver sem colete. Jesus é a nossa salvação. E muitos dizem: salvarmos de quê? Compreende isso? Muitos dizem: não preciso de um Salvador. São desculpas que nós ouvimos, principalmente do ímpio. Desculpas que acredito eu que cada um já deve ter ouvido de alguém, em alguma situação ou circunstância. Muitos não falam, mas vivem como se dissesse: não preciso ser salvo. Talvez você não tenha ouvido, mas tenha visto pessoas vivendo assim, sem necessidade de um Salvador. Será que eu tenho vivido assim também? Será que você tem vivido assim também? Que nada, irmão. Deus é amor. Se Deus é amor, não há perigo, está tudo certo. Você já ouviu isso? São desculpas que muitos dão. Irmão, Deus é amor. E Jesus é bom. De fato é. Deus é amor, de fato é. Mas esse sermão aí, mas ele é justo também. Jesus é justiça também. Aleluia. 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Irmão, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se permanecemos justificando? Tentando justificar com algumas desculpas. Deus é amor, irmão. Na hora, Deus vai nos perdoar. Como escaparemos nós? Nem o seu próprio filho poupou. Percebe isso? Deus é amor, sim, mas é justiça também. Não. Eu lá na igreja, só tem hipócrita lá, irmão. É um monte de hipócrita lá. Você já ouviu essa desculpa? Alguém já te deu essa desculpa para não vir na igreja? Não, naquela igreja lá só tem hipócrita. Só hipocrisia. Você já ouviu isso? Pois é. Romanos 14:12 diz assim: de maneira que cada um de nós, eu e você, então não se preocupe com a hipocrisia de ninguém. Jesus te chama para um relacionamento íntimo, você e Ele. Você e Ele só. Tem um hino, né?
Eu e o Senhor, não é isso? Mas muitos dizem: não vou, não atendo a chamada, não atendo o chamado, vinde, comprai e comei sem dinheiro, vinho e leite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Lá só tem hipócrita. Lá eu não vou não, lá eu não quero estar. Como se o relacionamento com Cristo dependesse de mim ou dependesse de você, irmão. É você e Ele só. Naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, é Ele e você diante do tribunal. Quantas outras desculpas nós já ouvimos? Vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Vai ser custoso demais para mim, né? Muitos se prendem no que têm. Muitos se prendem no que são. E se desculpam. E tentam justificar o injustificável. Não atender o chamado. Vinde a mim. Vinde a mim. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor que fala conosco. Maravilhoso é o Senhor que traz para mim e para você a necessidade de avaliar qual é a desculpa que eu tenho forjado, que eu tenho colocado por alicerce na minha trajetória, para eu ficar e me manter ausente desse chamado. Você já parou para pensar nisso? Qual é a desculpa que você tenta justificar o seu não alinhamento com a vontade do Senhor, com os planos do Senhor para você, com o seu ministério, com sua obra, com o seu reino? Qual é a desculpa que você tem dado, irmão? São desculpas clássicas que a gente ouve com frequência. O problema é que muitas vezes nós disfarçamos essas desculpas em nós, para justificar o injustificado, para que eu permaneça longe, para que eu permaneça ausente, desalinhado da vontade de Deus para mim, da vontade de Deus para minha casa, da vontade de Deus para o meu ministério. Irmão, é assim. Quais são as desculpas que eu tenho dado para tentar justificar? Estou cansado? Essa desculpa parece clássica, né? Estou cansado, irmão. Hoje não, né? Amanhã, né? Provérbios 27:1 diz assim: Provérbios 21. Não presumas. A igreja pode ler comigo? Não presumas. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não sabe, irmão. Nós não sabemos o que há de acontecer. Então não dá para dar desculpa. Quando Josué está diante do povo, quando Elias está diante do povo, e quanto tantos outros profetas, apóstolos, uma pergunta sempre foi levantada para aqueles que ainda não definiram e tentam se justificar
o injustificado em desculpas. Elias disse assim, 1 de Reis, sabe quando o povo estava ali, na iminência de ver a disputa, o debate entre os 450 profetas e Elias, para ver qual era o Deus que enviaria fogo dos céus. Antes que isso acontecesse, Elias chega para o povo e fala assim: escuta aqui, vocês aí, ó, vocês aí que não sabem quem vocês servem, se é Baal ou se é a Deus, até quando vocês vão permanecer? Até quando vocês vão cochear, vão titubear entre dois pensamentos? Se é Baal, serve a Baal, mas se é ao Senhor, serve ao Senhor, sem desculpa. Mas 3 anos e meio sem chuva, sem água. 1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo ficar calado, irmão, também é uma desculpa, viu? Ficar em cima do muro também é uma desculpa. Eu não sei. Sabe? Você sabe o que tem que ser feito, o que deve ser feito. Quem dera você fosse quente. Quem dera você fosse frio. Mas porque você não é nem frio e nem quente, me dá vontade de... me dá náusea. Palavras de Jesus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Para de levantar, para de estabelecer. Desculpa, irmão. Faça o que tem que ser feito. Renuncie o que tem que ser renunciado. Abrace o que tem que ser abraçado. Não é tempo de viver cocheando entre dois pensamentos. Se é Baal, serve a Baal. Se é o Senhor, serve ao Senhor. Aleluia. Pergunta para o seu irmão que está do teu lado: irmão, você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Não dá para estar levantando desculpa, justificando o que não dá para ser justificado. Você está justificando para quem? Para ele? A desculpa que você está levantando é para o Senhor ou é para você mesmo? Porque para ele sabe, ele conhece. Ele já te falou o que tem que ser feito. Olhe para mim e vinde, comprai, comei, sem dinheiro, sem custo. Ele está te oferecendo o bem desta terra. Ele está oferecendo perdoar os seus pecados, te purificar de toda injustiça. Porque grandioso é o Senhor em perdoar. Oh, glória. Josué 24:15. Pode ler comigo? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa, aleluia, aleluia, posicionamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Sem desculpa. É hoje, não é amanhã, é agora. Amém? Não é tarde para você. O momento do concerto é hoje.
O Senhor te convida a dar solução para o seu problema agora, nesse momento. Ezequiel 33, 19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele, aleluia, ele viverá por isso mesmo, por esta atitude. Ele viverá. O Senhor é poderoso para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. É desejo do Senhor que nenhuma alma se perca. Diz isso para o seu irmão aí, ó. Nenhuma alma é desejo do Senhor que se perca. Não dê mais desculpa não, irmão. Conserta. Ser fiel, ser leal, se engaja no reino. Você é participante do reino. Você foi resgatado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é cidadão dos céus. Oh glória! Você é cidadão dos céus, irmãos. Aqui não é a sua terra, aqui não é o seu lugar. Você é peregrino, nós somos peregrinos nesse lugar. A nossa vitória nos espera. Eis que vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja vós também comigo. Promessas do Senhor para nós. Não dá para mais viver justificando o injustificável. Ah, não posso, ah, não sei, ah, não consigo, ah, não tenho. Irmão, irmã, varão, acautelai-vos, porque perto está o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Eu e você temos um Salvador que nos ama, que nos conhece, que trabalha em nós, que opera em nós, que nos ama e não quer que nenhum de nós se perca. Vontade do Senhor para nós. Hebreus 2, 3, né? Repetindo aqui. Uma verdade para mim e para você. Dessa verdade não dá para justificar. Dessa verdade não dá, irmãos, para levantar nenhuma desculpa. Como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pergunta para o seu irmão: você está ouvindo, irmão? Você ouviu, né? Agora você há de confirmar essa verdade para quem está do teu lado. O Senhor não vai acertar desculpa, irmão. Sabe por quê? Porque não tem desculpa. Ah, hoje não posso, hoje não dá, hoje eu estou cansado. Ah, para mim já é tarde, para mim não tem mais jeito. Ah, é muito custoso para mim. Não, vou ter que abandonar isso, vou ter que perder isso, perder aquilo. Irmão, nu viemos para esse mundo e nu vamos partir dele. Você já entendeu isso? Não há nada que nos prenda neste mundo, a fim de não conquistarmos o que não podemos perder. Nada nos prende. Eu só preciso deixar de dar desculpa, me desligar, desapegar. Desapega, irmão, do mundo. Desapega. Você é cidadão celestial. Você tem endereço. Amém? Irmão, você tem endereço. Oh glória. Aleluia. O nosso endereço é nos céus com o Senhor. Glória a Deus. Se você crê isso, irmão, se você crê nisso, eu quero convidar você a ficar de pé.
Quando eu e você, estivermos diante de desculpas para justificar, tenhamos a clareza no nosso coração. Não dá para justificar o injustificável. Vinde a mim. Isaías 55, 6 e 7. Eu gostaria que você lesse comigo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é me perdoar. Pai, aqui estamos nós, na tua presença, no teu altar. Que não haja e não se veja mais em nós nenhuma desculpa, Senhor, para sermos fiéis ao Senhor. Nenhuma desculpa para não estarmos engajados na tua obra, não sermos participantes da tua obra. Que não haja nenhuma desculpa para eu não estar na comunhão dos santos. Que não haja mais nenhuma desculpa, Senhor, para eu não anunciar as boas novas de salvação. Que não haja nenhuma desculpa para que o Senhor seja visto em mim. Que o meu assentar e o meu levantar, que a minha entrada e saída, que as palavras dos meus lábios, a obra das minhas mãos, glorifiquem o teu nome. Que não haja mais desculpa para que isso não seja visto. Que seja eu, que seja nós, a tua igreja, ó Pai, estabelecida por lâmpada, luz, nesta comunidade, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso departamento. Dai-nos palavras sábias, ó Deus, para falar a cada um como convém. Manifesta, ó Pai, em nós o teu poder, a tua glória. Dai-nos ousadia, intrepidez, para ministrar, ó Pai, a verdade, a tua verdade, para anunciar ao Senhor e apresentar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Seja conosco, ó Pai, na presença do teu Espírito, não só agora, mas para sempre. Capacita-nos, ó Deus, e que não se ache mais em nós nenhuma desculpa. Bendito seja o Senhor, não só agora, mas para sempre, pois o teu amor excede o nosso entendimento, ó Pai de amor, na obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nas consolações eternas, ó Pai do teu Espírito Santo, que seja sobre nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz, que você tenha uma semana abençoada. Amém? Que não haja mais desculpa, porque o Senhor te vê, o Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Tome posse das bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? Grandes bênçãos tem o Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. O Senhor quer te colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor quer que tudo o que você tocar prospere. O Senhor quer que multiplique a sua casa, os seus armários, os seus animais, as suas plantações. Deus quer que caia a chuva dos céus sobre a tua cabeça. Bendito seja o Senhor. Viva as promessas do Senhor. Não dê mais desculpa. E refute as desculpas que vierem ao teu ouvido. Isso não é desculpa não, irmão. Isso não é desculpa não, irmã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Seja um atalaia do Senhor. Seja um ministro do Evangelho. Cumpre bem teu ministério. Amém? Erga tuas mãos aos céus. Mais uma vez ora a ti, Senhor, no nome santo de Jesus. Que do teu Espírito sobre nós seja derramado. Porção dobrada, Pai, ungindo, ó Pai, cada um de nós.
a sermos ferramentas fiéis nas tuas mãos, ferramentas que glorifiquem o teu nome. Usa-nos, ó Senhor, usa-nos. Teu é o domínio, tua é a glória para sempre. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa em paz, que Deus te abençoe em nome santo de Jesus. Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira estaremos juntos aqui, orando por você, orando pela tua casa, orando pelos seus sonhos, orando pela sua necessidade. Quero avisar que 15 minutinhos antes tem aí um ensaio, né? Um ensaio do grupo feminino, não é isso? Departamento feminino da igreja. Venha, né? Uns 15 minutinhos antes, amém? Para estar ensaiando aí em nome de Jesus, amém?